Quero falar sobre redutor de velocidade. Não vou ensinar ninguém a analisar, não. Mas eu quero falar sobre os conceitos. Estou falando de conceito, vários vídeos sobre conceito, porque eu percebi nesses dias que estamos perdendo o básico do conceito de manutenção, o básico da análise de vibração, o básico da boa manutenção. Muitas das vezes nós vamos ter que voltar lá na nossa base, reler, estudar, que estamos perdendo isso. E tudo na nossa vida é a nossa base. É aquilo que nós começamos a fazer, que começamos a estudar, que começamos a buscar conhecimento. E nós temos que aplicar os nossos conhecimentos. O que eu quero falar um pouquinho sobre redutor de velocidade para vocês? É o básico. É a base. O que eu tenho que saber no redutor de velocidade para ter uma boa análise? A rotação de entrada, a rotação de saída, a redução desse cara, o número de dentes, a frequência de engrenamento. Para quê? Quando eu for fazer análise, eu saber o que está modulando, quais são as frequências, qual que é a amplitude que eu tenho que observar na frequência do engrenamento, quais são as modulações desse engrenamento, quais são as modulações que estão influenciando, que tipo de modulação que é. Vou usar só o espectro normal? Não. Eu tenho que usar a tendência também. Eu tenho que usar o espectro no tempo, que é um dos principais para engrenamento, que não é só o espectro normal, mas sim o espectro no tempo. Lá vai te dar muitas informações. Então eu tenho que saber o básico para poder ter uma boa análise. O que eu vou fazer? Qual que é o lubrificante que estão usando? Em redutores de velocidade, só análise de vibração é o ideal? Às vezes sim, às vezes não. Eu preciso de outra técnica. Eu já falei isso. Estou falando o básico, os conceitos básicos. Eu preciso de usar uma análise do lubrificante. É, sim, preciso. Quantas frequências do engrenamento eu tenho que pegar para ter uma boa análise? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20? Qual que é o meu fundo de escala? O que eu tenho que cortar ou não cortar lá no começo do meu gráfico? Quais são os rolamentos? Como que eles estão se comportando? Às vezes, essa é uma dica. O rolamento, ele folga, ainda mais rolamento cone capa. Ele não tem uma pré-carga ajustada, ele está trabalhando com uma folga. Ele vai te gerar na axial uma frequência alta e vai gerar a frequência do engrenamento. Aí você vai ver, nossa, meu engrenamento está quebrando. Não, você está tendo uma folga axial do seu rolamento que está forçando o seu engrenamento. Aí você vai pegar seu engrenamento uma frequência absurda de alta. E não é ele. É o rolamento. Então, o básico você tem que saber. Essa dica eu nem ia falar, mas falei. O básico você tem que saber. Como se comporta a sua caixa de redução. Como se comporta aquele redutor naquela aplicação que ele está tendo. Quais são as influências externas que tá chegando até ele. Às vezes eu tenho coisa externa, um agitador, um batedor que está influenciando minha caixa de engrenamento. Sim, é isso mesmo. Então eu tenho que saber o básico. A base, o conceito básico de uma análise em caixa de redução são as frequências. Eu tenho que saber a rotação da entrada. Eu tenho que saber o número de dentes. Eu tenho que saber a redução. Eu tenho que saber isso. Se eu não tenho, vamos analisar? Vamos. O bom analisador, o cara vai usar a cabeça. Ele vai analisar.
Às vezes ele vai achar frequência, às vezes não, mas ele vai analisar. Ele vai saber como se comporta. Mas é o básico que temos que ter. Nós temos que saber essas frequências. Nós temos que saber o número de dentes do engrenamento para poder ter uma assertividade melhor, uma análise melhor, ter excelência na minha análise. É o básico. Quando eu falo, estou repetindo várias e várias vezes em tudo, porque nós estamos perdendo a nossa base. Eu estou fazendo análise de vibração há muito, muito, muito tempo, e às vezes eu tenho que dar uma parada, voltar e reler minha base. Como que funcionam as frequências, da onde que ela vem. Porque a apostila, os livros de análise de vibração, quanto mais você lê, mais aparece uma coisinha nova ali que passou desapercebido naquele tempo que você leu. Para, pensa, volta, pega essa apostila de engrenamento, de frequências de engrenamento lá, nas vibração 1, 2, 3, pega lá e lê novamente. É muito bom fazer isso. Você está buscando conhecimento. E aplicar o conhecimento é o ideal. Não adianta você ter o conhecimento e não usá-lo. Fazer de qualquer coisa. Vou só ver ali valor global e não me importa muito. Você pode ser o melhor cara possível, cara. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, o cara que mais estudou engrenamento, mais estudou caixa de redução. Mas se você não aplica, você não é bom. Você acaba sendo qualquer um. Eu não quero ser qualquer um. Eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. E você também tem que fazer o melhor naquilo que você faz. E sabemos que engrenamentos tem que ganhar um tempo lá estudando, buscando frequências lá, ajustando quanto tempo que eu tenho que medir aquele cara lá, qual que é o tempo que eu tenho que ganhar medindo ele ali, quantas harmônicas eu tenho que pegar do engrenamento. Isso é ter excelência na análise de vibração. Eu estou falando básico, sempre o básico, porque nós estamos perdendo isso. Não vamos deixar passar isso. Vamos voltar, dar um passo atrás e vamos buscar na nossa formação e usar a nossa cabeça. Pensar bastante e foco na nossa análise em caixa de redução. Essa é a dica de hoje. Sou Márcio Lenhati, mentor em análise de vibração. Curtam meus vídeos, curtam os vídeos lá no YouTube, que tem muitos vídeos legais para vocês. Fiquem com Deus.